Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Eu sou Marcelo Zeda e nesse encontro nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Em especial, vamos falar sobre a espiritualidade e a pessoalidade de Deus. Esses são os temas do nosso encontro de hoje e nesse momento eu quero te convidar a uma oração, quero te convidar a falar com Deus nessa hora, a nós buscarmos a presença de Deus e pedirmos do Senhor a iluminação, a clareza, a capacidade de compreender a sua palavra e assim que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, e que esse estudo possa servir para nossa edificação. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que temos de buscar a tua face, de estudar a tua palavra, de estudar sobre os seus atributos, ó Deus amado, de conhecer mais. Te pedimos, Senhor, que nesse estudo o Senhor se revele mais a nós através da sua palavra, o Senhor se dê a conhecer através da sua palavra e que possamos, através desse conhecimento, também aumentar a nossa comunhão contigo e que possamos aplicar na nossa vida essas verdades, de maneira que nós tenhamos maior intimidade contigo e possamos também servir, ó Deus, ao próximo, servir a Ti com alegria. Nós te louvamos por esse momento, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Conduz cada pensamento, cada palavra, conduz a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Vem comigo então para o nosso material, vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, vamos falar sobre a espiritualidade e a pessoalidade. Então são dois, eu considero aqui como dois atributos comunicáveis, né? Nós já estudamos os atributos morais de Deus, já estudamos atributos relacionados os atributos intelectuais, atributos relacionados ao poder de Deus, à sua soberania. Então, nesse momento, nós vamos conversar sobre dois atributos que fazem parte do ser de Deus, duas características aqui da essência de Deus, que é a sua espiritualidade e a sua pessoalidade. Nós servimos a um Deus que é espírito, nós servimos a um Deus que é pessoal. Isso nós vamos desvendar aqui, conversar aqui durante esse encontro. Então, nós temos aqui o texto que eu queria usar como base para o nosso início, acerca do estudo da espiritualidade. Eu queria que você lesse comigo aqui o texto de João, capítulo 4, em que Jesus encontra com aquela mulher em Samaria, junto ao poço, e tem um momento em que essa mulher faz uma pergunta de uma profundidade teológica tremenda. A gente, muitas vezes, não presta atenção nesse detalhe, nesse momento da conversa que a mulher samaritana teve com Jesus, mas ela faz uma pergunta que parece uma pergunta impertinente, parece que ela está fugindo ali do assunto, mas não. Ela faz uma pergunta que está na essência da sua sede, que está dentro ali do âmago da busca dessa mulher. E ela faz uma pergunta que tem uma profundidade teológica tremenda. E Jesus dá a ela a resposta acerca da natureza de Deus e como essa natureza de Deus vai se relacionar com a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa. Então, aqui em João capítulo 4, a mulher diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A resposta de Jesus é a seguinte: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus arremata dizendo aqui no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A pergunta dessa mulher é da maior relevância,
porque o questionamento dela era acerca do culto, era acerca da adoração. Onde nós devemos adorar? Nós devemos adorar no templo? O templo é o templo de Jerusalém ou é o templo aqui de Samaria? Qual é o lugar certo para nós adorarmos? Em outras palavras, onde é que Deus está? Onde é que eu posso encontrar com Deus? E a resposta de Jesus é: mulher, chegou a hora em que nem no monte em Jerusalém, nem aqui em Samaria, a adoração a Deus não vai ficar presa a esses aspectos exteriores, a questão do templo, a questão física. E ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele diz que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito e, portanto, ele não está limitado fisicamente, ele não está limitado a um lugar. Então não existe um lugar determinado em que a presença de Deus se manifesta. Deus é espírito e, portanto, ele não pode ser contido, ele não fica preso aqui às leis da matéria, ele não fica preso ao tempo e o espaço, ele não é limitado, não é contido por nada. E importa que os seus adoradores também não fiquem limitados por questões físicas, por questões geográficas ou por quaisquer outras circunstâncias materiais. E é isso que ele diz quando ele fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é importante que Jesus diz que Deus procura esses adoradores. Deus procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a gente começa esse encontro com essa afirmação categórica de Jesus quanto à natureza de Deus, quanto a esse atributo de Deus que é a sua espiritualidade. A Bíblia não tenta definir Deus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo que traga um conceito de Deus. Deus é isso. Nós temos os nossos catecismos, nós temos as nossas confissões de fé, nós temos os nossos estudos, a teologia nos ajuda a trazer alguns elementos que se aproximem da ideia do que é o nosso Deus. Mas a Bíblia não tem a preocupação de definir, de conceituar, de trazer ali uma sistematização do que é Deus. Pura e simplesmente, Jesus afirma: Deus é espírito. Então a palavra de Deus parte desse pressuposto, parte dessa verdade e declara essa verdade. E ninguém menos do que o Filho de Deus para dizer com toda propriedade que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores, essa é a hora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, independente de quaisquer circunstâncias materiais, físicas, independente de qualquer cenário geográfico. Nós temos experimentado e nós somos desafiados a experimentar essa adoração em espírito e em verdade. Mas vamos conversar um pouco mais sobre esse tema da espiritualidade de Deus, vamos desenvolver um pouco mais essa questão. Eu começo trazendo aqui uma anotação de Wayne Grudem. Tá? O Wayne Grudem é um teólogo que nós também seguimos, tem a visão aqui que nós adotamos, e ele diz assim: as pessoas muitas vezes se perguntam do que Deus é feito. Deus é feito de quê? A resposta das Escrituras é que Deus é Espírito. Lemos aí em João capítulo 4, versículo 24. E completa aqui Wayne Grudem dizendo o seguinte: essa afirmação é feita por Jesus no contexto de uma discussão com a samaritana ao lado da fonte. E aí ele termina essa introdução dizendo: assim não devemos pensar que Deus tem tamanho ou dimensões, mesmo que infinitas. Então, nós não podemos tentar definir Deus em termos de dimensões, em termos de tamanho. Ainda que a gente entenda, a gente conheça, compreenda que Deus é infinito, na sua natureza, sempre a tendência humana é tentar
conter Deus em algum espaço, né? Colocar Deus na caixinha, né? Usando a linguagem aí moderna, colocar Deus dentro de uma caixinha, limitar, condicionar a atuação de Deus a determinado tempo, lugar, a determinada ocasião. E sempre foi assim na história, sempre foi assim. Nos tempos bíblicos, nos tempos atuais, nós temos essa tendência. E que nós precisamos entender de plano, para começar essa conversa, é que nós não devemos pensar que Deus tem tamanho ou dimensões, mesmo que infinitas, mesmo que partindo de um pressuposto da sua infinitude. O que significa isso? Agora eu passo ao breve catecismo de Westminster. A pergunta 4, quem é Deus? Então aqui no breve catecismo, a pergunta 4, quem é Deus? A resposta é a seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É claro que a resposta aqui não esgota, obviamente, o ser de Deus, seria uma pretensão, uma presunção ridícula, mas ela nos dá algumas palavras que nos permitem, como seres limitados, finitos, né, cuja compreensão é restrita, para nós entendermos na nossa linguagem alguma coisa da natureza de Deus. Então a resposta que é a pergunta 4 do breve catecismo de Westminster afirma que Deus é espírito. E esse é o tema do nosso estudo. Deus é espírito. Passando aqui agora, né, a leitura de Berkhof, a gente sabe que a gente tem usado bastante aí Berkhof, né, Luiz Berkhof, na sua Teologia Sistemática. Minha referência aqui é as páginas 64 e 65. Eu sempre coloco a referência aqui para você, primeiro, para que você, se tiver acesso à obra, possa consultá-la diretamente. E segundo, por uma questão de respeito, e citando a fonte aqui do estudo que a gente está fazendo. Eu estou me baseando nas anotações de Berkhof na sua Teologia Sistemática e as páginas para você poder consultar se quiser, tá bom? E eu recomendo até que você, se você puder, faça a leitura de uma bibliografia de apoio que eu tenho mencionado. O Wayne Grudem é um bom autor, né? Eles estão aqui na prateleira, aqui em cima você vai encontrar esses autores, Wayne Grudem, Luiz Berkhof, Herman Bavinck, outros autores que vêm trazer um embasamento fundamental para o nosso estudo. E aqui eu deixo claro que a nossa orientação é bíblica, reformada, é cristã. Essa é a visão que a gente vai apresentar aqui. Então, voltando aqui para Luiz Berkhof, ele diz assim, olha, a Bíblia não nos dá uma definição de Deus. É verdade, nós falamos isso lá no início. Em João capítulo 4, versículo 24, o Senhor não diz meramente que Deus é um espírito, mas que ele é espírito. Então, essa afirmação de Jesus é importante. Por isso, nós começamos com esse texto lá de João, capítulo 4, na conversa de Jesus com a mulher de Samaria. Então, ele nos diz que Deus é um espírito. Deus não é um espírito. Deus é espírito. E na sua essência, no seu ser, a sua natureza é uma natureza espiritual. Talvez você possa estar aí se perguntando, mas Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. E você, aí nesse encontro da mulher de Samaria com Jesus, Jesus é carne e osso? Jesus é carne e osso. Jesus é o verbo, como diz João, lá no capítulo 1, nos versículos iniciais do capítulo 1, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É verdade, mas isso é conversa para um outro momento, tá bom? Isso aí vai ficar reservado para os próximos encontros aí que nós teremos falando sobre a Trindade Santa. Nós vamos conversar sobre a Trindade. No momento oportuno, nós vamos falar sobre cristologia, sobre a natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Tudo isso nós vamos conversar oportunamente, mas só para a gente ter uma ideia que a gente está estudando aqui o ser de Deus, no primeiro momento. Mais à frente a gente fala sobre a Trindade e mais à frente a gente vai trabalhar especificamente o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Vamos falar sobre, né, seus ofícios, a sua natureza. Vamos falar sobre mais detalhadamente sobre Jesus à frente. Mas é fato que o verbo se fez carne. Naquele momento, na história, Deus encarnado, né? Deus conosco, Emmanuel, Deus encarnado, se relacionou dessa maneira pessoal também,
e de forma material. Jesus não era um fantasma. Jesus era, sim, de carne e osso. E, ao mesmo tempo, homem, ao mesmo tempo, Deus. Mas isso é assunto para um outro momento, tá bom? Guarda aí que mais à frente a gente entra nessa questão. O meu foco aqui é falar sobre a espiritualidade de Deus nessa hora. Então, ser espírito, e essa parte final aqui que eu queria que você acompanhasse comigo, ser espírito significa que ele é um ser autoconsciente e autodeterminante. Autoconsciente e autodeterminante. Eu lhe pergunto, o que isso significa? Veja, autoconsciente é aquele que tem consciência de si mesmo. E autodeterminante é aquele que tem a sua autonomia de vontade, determinação. Então, o que é importante? Eu vou fazer um paralelo nesse momento com a própria natureza do homem. O que nos faz, né, seres espirituais? Nós temos o nosso corpo, o nosso aspecto físico, mas nós temos o espírito. Nós temos, uma natureza também imaterial em nós. Então, dentro, é claro, dessa natureza imaterial, que a gente chama de espírito ou alma, nós temos aqui a autoconsciência. Então, você, ao se entender, como uma pessoa, você, ao se entender como um ser, um indivíduo, isso significa autoconsciência. Isso é um atributo do espírito. E a autodeterminação, a capacidade de se autodeterminar, é o aspecto da vontade, a volição. Então, essas são expressões anímicas, no que diz respeito à alma, são expressões anímicas, a autoconsciência e a autodeterminação. Isso você vê um paralelo, é interessante que, ainda que de forma limitada, existe um paralelo entre a natureza do homem, que também é um ser espiritual, além de material, o homem é um ser espiritual, nós temos espírito, nós temos uma parte imaterial em nós, claro que não é visível, mas ela se expressa através dessa autoconsciência, desta autodeterminação. Isso, claro, existe porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembremos lá do Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 26, quando a reunião da Trindade Santa delibera, dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus determina fazer o homem à sua semelhança, à sua imagem, ele também dota o homem desse espírito. É por isso que lá na criação, Deus sopra nas narinas do homem e faz com que ele seja a alma vivente. E ele insere nessa natureza do homem a parte imaterial, que a gente chama de espírito ou alma. A Bíblia varia, ela varia em termos, falando da mesma coisa de alma e espírito, como sendo essa parte imaterial do homem. Tá legal? Então, a autoconsciência e a autodeterminação são atribuições, são manifestações do ser espiritual. Avançando um pouquinho, pelo ensino da espiritualidade de Deus, a teologia salienta o fato de que Deus tem um ser substancial, exclusivamente seu e distinto do mundo. Primeira parte, então, dessa afirmação, que na espiritualidade, o que a teologia explica a respeito da espiritualidade de Deus? Que Deus, no seu ser, ele é substancial. Então, no sentido de que ele é exclusivamente, ele não se confunde com as outras coisas, não se confunde com a criação, então ele tem um ser substancial exclusivamente seu e distinto das outras coisas, do mundo, da criação, dos outros seres. Então Deus é diferente da ideia do panteísmo. A visão panteísta, Deus se mistura com tudo, Deus é tudo, tudo é Deus, então não há essa distinção em relação ao seu ser, na sua espiritualidade. Então nós cremos no Deus, segundo a Bíblia, um Deus que é espírito e por isso ele é, nessa substância, exclusivamente sua e distinta dos outros seres e distinta da própria criação. Então Deus não é o universo.
Deus criou o universo. Deus não é um espírito, Deus é espírito. E é claro que as outras coisas foram criadas pela mão de Deus e não se confundem com o próprio Deus. Lembra que eu falei há pouco sobre autoconsciência e autodeterminação. Então, substancialmente, Deus, ele não se confunde com a criação, com o mundo. Deus tem essa sua essência exclusivamente sua, no sentido espiritual. Segunda parte, e esse ser substancial é imaterial, invisível e sem composição nem extensão. E eu queria trabalhar essas três características aí dessa expressão, né, da espiritualidade de Deus. Então, três características que você observa. Veja, Deus é imaterial, Deus é invisível, ok? Deus é imaterial, Deus é invisível e ele é sem composição nem extensão. O que que isso significa, né? Deus é imaterial, então o aspecto aqui, né, da espiritualidade de Deus. Deus é imaterial, significa que Deus não está limitado às propriedades da matéria. Então, quando nós falamos que Deus é imaterial, lembra das propriedades da matéria? E aí vai ter que lembrar lá dos estudos, né? Quem fez Enem aí, quem estava estudando, quem está estudando, né, vai se lembrar das propriedades da matéria, né? Extensão, inércia, massa, compressibilidade, né? Também a elasticidade, divisibilidade. Então, são características, são elementos que você vai encontrar na matéria. Deus não é limitado, Deus não é sujeito a esses elementos. Então, ele é imaterial. Ele não apresenta essas características, essas propriedades da matéria. Então você não pode comprimir, como eu falei há pouco, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Você não vai estender Deus, você não vai, né, não existe, não há que se falar inércia, né, aqui a impenetrabilidade, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Lembra dessas propriedades da matéria. Deus não está vinculado, Deus não está sujeito a isso. Por quê? Porque ele é imaterial. De outro lado também, o aspecto da invisibilidade. Deus é invisível. Então, você vai ver aqui em outros textos, que daqui a pouco a gente vai apresentar aqui, lá em 1 Timóteo, Paulo fala que se refere ao Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Lembra que Moisés, lá no momento em que ele tem aquele encontro com Deus na sarça, né, ele pede para ver ao Senhor. Deus fala assim, olha, homem nenhum jamais viu a Deus e viveu para contar a história. Aqui uma paráfrase, né, desse texto que eu faço. Homem nenhum jamais viu a Deus e conseguiu viver para contar a história. Mas Deus ali deu um vislumbre da sua glória para que Moisés fosse ali visitado por essa presença maravilhosa de Deus. Mas Deus é invisível. Na sua espiritualidade, essa segunda característica da espiritualidade, ele é invisível, ele não pode ser visto. Deus não é... mas Marcelo, nós temos na Bíblia diversas manifestações. Sim, nós temos diversas manifestações, né? Teofanias, nós temos antropomorfismos, antropopatias, que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre esses detalhes, como é que a Bíblia apresenta esses aspectos numa linguagem, numa visão que seja compreensível a nós, seres humanos limitados. Então, além de ser imaterial e invisível, Deus é sem composição ou extensão. Então, sem composição ou extensão. Significa que Deus não é composto por elementos, né? Como a gente tenta definir nas fórmulas, né? Dos elementos e nas coisas, né? Tudo tem ali carbono, etc. Não, Deus não tem composição. Outra coisa importante, Deus não é uma composição de atributos. Nós temos estudado aqui, eu já tenho falado sobre isso, temos estudado os atributos de Deus. Deus não é um emaranhado de atributos, né? Deus não é uma composição de atributos. Estamos falando de atributos de Deus que nos contam a respeito da sua natureza, ou seja, são formas que nós encontramos de estudar sobre Deus através da sua palavra que revelam o ser de Deus, para que nós possamos ter uma pequena noção
da grandeza de Deus, né, do seu caráter e da sua relação conosco. Mas Deus não é composto. Então, ao ser aqui, ao ser definido como espírito, ele é sem composição e sem extensão. Então, dentro desses três elementos, essas três características apontam para essa verdade que Deus é espírito. Então, quando nós falamos que Deus é espírito, nós estamos pensando que ele é imaterial, que ele é invisível, que ele é sem composição, sem extensão. Seguindo um pouquinho mais aqui, desde que ele é espírito, no sentido mais absoluto e mais puro da palavra, nele não há composição de partes. Essa característica aqui, olha, essa terceira característica, dele não há composição de partes, ou seja, Deus não é um somatório de partes. E é interessante, né, porque isso fala também da unicidade, dessa indivisibilidade de Deus. Sendo espírito, ele não pode ser fatiado, dividido. Eu relembro mais uma vez, a gente estuda os atributos, até porque a nossa capacidade, nosso tempo, a nossa capacidade cognitiva, ela tem que ser limitada e a gente vai por doses homeopáticas. Mas Deus não é composto, Deus não é um emaranhado de características. Nem mesmo, né, quando se refere à Trindade, a gente não está falando de uma composição, de uma trinca de deuses, não. A gente está falando de Deus que é espírito e o Deus que se manifesta, que é três em um, que ele se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Não são três deuses, mas Deus é Pai, é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é tema para outro momento. Guarda aí a curiosidade que mais à frente a gente vai estudar sobre essa questão. Então, nós entendemos pela espiritualidade de Deus que esse ser substancial, que é espírito, é imaterial e invisível e sem composição nem extensão, essas três características do ser de Deus no tocante à sua espiritualidade. Então, desde que ele é espírito, no sentido mais absoluto e mais puro da palavra, não há nele nenhuma composição de partes. Então, Deus não é composto de partes. A ideia de espiritualidade exclui necessariamente a atribuição de qualquer coisa semelhante à corporalidade em Deus. Então não dá, mesmo que, e eu vou falar sobre essa questão de antropomorfismos que a Bíblia utiliza, nós não podemos tentar atribuir a Deus qualquer atributo corporal. Mas, Marcelo, a Bíblia diz que os olhos de Deus, a mão de Deus, são expressões que nós chamamos de antropomorfismos. Ou seja, dentro da nossa restrição, da nossa compreensão, a Bíblia utiliza uma linguagem, você imagina como é que você conversa com uma criança, né? Aqui com a minha filha em casa, como é que eu converso com a minha filha pequena? Eu converso na linguagem que ela vai compreender. Ela vai entender a linguagem simples, dentro do nível que ela pode compreender. Eu não vou falar de coisas complexas, termos estranhos que ela não vai compreender. Ela vai até rir, vai imitar, mas ela não vai ter entendimento sobre aquele conteúdo. Então, na nossa infantilidade, na nossa incapacidade de compreender a complexidade de Deus, a Bíblia se utiliza de expressões de uma linguagem figurada, na verdade, uma linguagem figurada de expressões que se valem desse recurso chamado antropomorfismo. Existe a antropopatia também, mas eu vou falar um pouco mais sobre essa questão quando eu falar da pessoalidade de Deus. Então, antropomorfismo é quando a Bíblia fala da mão de Deus, quando fala dos olhos de Deus. Deus não tem olhos, Deus não tem mãos, Deus não tem asas. Se você juntar todas essas expressões num desenho, vai ficar um monstro. A verdade é, se você juntar todos ali esses antropomorfismos num só desenho, Deus com asa, com mão, com pé, fica realmente uma criatura monstruosa, se for desenhar dessa maneira. Assim como se você, na literalidade, pegar o texto de Apocalipse de João, por exemplo, se você transferir aquilo ali, né? Olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Então, se você desenhar isso na literalidade, fica realmente assustador. Mas João estava usando uma linguagem, fazendo a comparação com Apocalipse, uma linguagem de forma que ele descreveu em palavras que fossem compreensíveis também à luz da sua época, aquelas manifestações, aquelas revelações que Deus estava fazendo. Então, essa é a ideia. Então, nós não podemos atribuir
a Deus qualquer coisa semelhante à corporalidade. Avançando um pouquinho, né, exemplos de antropomorfismos na Bíblia. Jó capítulo 34, versículo 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Então, Deus não tem olhos. Deus não tem olhos, mas isso aqui é uma manifestação de antropomorfismo, ou seja, atribuir a Deus aspectos, né, de forma humana, uma linguagem figurada, de modo que a gente possa compreender. Isso aqui é uma metáfora. É uma metáfora usada pela Bíblia, atribuindo essas características, né, a semelhança de aspectos físicos, humanos, né, corporais, para que a nossa limitada compreensão possa alcançar uma ideia que é de que Deus vê todas as coisas, de que Deus sonda os corações, Ele conhece a nossa vida. Outro antropomorfismo aqui no Novo Testamento, eu usei um do Antigo, agora vamos ao Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o apóstolo diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, coloquei dois exemplos aqui, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, de expressões bíblicas, né, em linguagem figurada, atribuindo então essas características físicas, então antropo, homem, morfismo, então forma humana, de modo que a nossa compreensão limitada, de forma que a mensagem seja passada, nós possamos compreender o que Deus quer, o que Deus faz na nossa vida. Beleza? Então essa é a ideia. Nós não podemos atribuir a Deus pela sua espiritualidade, nós não podemos atribuir a Deus qualquer característica corporal. Deus não tem corpo, mas a linguagem bíblica, para chegar no nosso nível, ela foi trabalhada com esse tipo de recurso do antropomorfismo. Vamos seguir? Vamos lá. Então, atribuindo espiritualidade a Deus, podemos afirmar que, já falei sobre isso, ele não tem nenhuma das propriedades pertencentes à matéria. Como eu falei, extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, divisibilidade, elasticidade e por aí vai. Ele não tem nenhuma das propriedades pertencentes à matéria e que os sentidos corporais não o podem discernir. Então, nós conhecemos a Deus porque ele se revela a nós. Deus é espírito e ele se revela a nós. E é por isso que lá no início nós falamos que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a compreensão de Deus não é através dos sentidos corporais. A compreensão, a relação que nós temos com Deus não é necessariamente através da nossa sensação, né, dos nossos sentidos corporais, porque Deus é espírito. Isso é importante porque, veja, segunda parte, ele não tem as propriedades pertencentes à matéria e os sentidos corporais não podem discernir. Então, a nossa relação com Deus, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, significa que nós não precisamos. Não estou dizendo que eu seja um sujeito totalmente apático, sem emoções, mas nós não precisamos de sensações, de emoções, de qualquer tipo de manipulação externa que condicione a nossa adoração a Deus. Você não precisa sentir o arrepio para que tenha a presença de Deus, para que perceba a presença de Deus, porque essa presença de Deus é discernida espiritualmente e não por elementos sensoriais. Então essa é a ideia da espiritualidade. E como é que isso repercute na nossa vida, na nossa relação com Deus, na nossa devocionalidade? Vamos seguir um pouquinho mais? O que nós podemos afirmar sobre isso? Veja, Paulo em 1 Timóteo, eu coloquei duas passagens, 1,17 e 6,16 de 1 Timóteo. Paulo diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível porque Deus é espírito. Então, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E depois, lá no final da carta, ele diz: o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível,
Olha o que ele diz: a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém e amém. Paulo está dizendo o seguinte: ele não tem nenhuma restrição das propriedades da matéria e os sentidos corporais não o podem discernir. É isso que significa dizer que Deus é espírito. Mulher, chegou a hora, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente desses aspectos sensoriais, independente desses estímulos, né, que muitas vezes nós somos condicionados, né? Determinada música, determinado clima, não tem clima no que toca aqui a presença de Deus. Nós não precisamos de clima, nós não precisamos de lugar, nós não precisamos desses elementos sensoriais, dos sentidos corporais. Paulo diz que nenhum homem viu a Deus, ninguém é capaz, ele está na luz inacessível. Então nós não temos a capacidade agora de vermos a Deus. Marcelo, mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Paulo teve ali o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Sim, ele teve esse encontro com Jesus, essa revelação, essa manifestação de Deus. No Antigo Testamento você tem algumas manifestações de Deus, são teofanias, são manifestações de Deus em que Deus se comunica ali ao homem, Deus se revela dessa maneira. Mas veja, como Deus quer se revelar, quando Ele quer se revelar e como Ele já se revelou. E essa revelação já está completa pela palavra de Deus. A Escritura já está completa. A verdade é que na nossa relação hoje com Deus, nós não necessitamos de ir além. Não estou dizendo que você não tenha fervor, não estou dizendo que você não tenha, né, uma dedicação e que você tenha uma sensação de felicidade, de prazer na presença de Deus. Não estou dizendo isso, não. A presença de Deus nos traz alegria. A presença de Deus nos enche de paz. A presença de Deus, ela traz diversas repercussões na nossa vida. Isso é verdade. Mas nós não dependemos, o que eu estou dizendo nós não dependemos de quaisquer aspectos sensoriais, sentidos corporais, para termos essa relação com Deus que é Espírito. É por isso que Jesus disse para a mulher de Samaria: Deus é Espírito. E o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que Deus busca. Não no monte aqui ou acolá. Não no templo aqui ou acolá. Não dependendo de circunstâncias físicas, materiais. Não. Mas o Deus que se revela através da sua palavra e o Deus que está perto de nós e que nós podemos buscá-lo através dessa sua espiritualidade. Então Deus é Espírito e esse é o desafio para nós. Conhecermos esse Deus que é Espírito, nos relacionarmos com Ele. Vamos avançar o nosso estudo? Vamos lá. Vamos seguir agora para o segundo pontinho de hoje, que é a pessoalidade. Vamos falar sobre esse atributo de Deus, que é a sua pessoalidade. Então, vamos usar esse texto aqui de João, capítulo 14, versículos 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus para e diz assim para Filipe: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tens conhecido. Filipe, olha quanto tempo que a gente está caminhando, a gente convive diariamente e você não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Marcelo, você vai me perguntar: Marcelo, você não é uma incoerência o que você acabou de dizer, que Deus é Espírito? Não tem incoerência nenhuma nisso. Nós vimos que o ápice da revelação de Deus está na pessoa de Jesus, na encarnação, o Verbo encarnado, Deus encarnado. E aqui, esses que tiveram a oportunidade de conviver com Ele, né, o viram ali naquele momento, face a face, carne e osso, eles tiveram um grande privilégio. Nós ainda não tivemos essa honra, esse privilégio de vê-lo face a face. Um dia nós veremos. Um dia nós veremos. Paulo diz lá em Coríntios, no capítulo 13, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: agora vemos que como por espelho, então o verei face a face. Agora conheço em parte, mas então eu conhecerei assim como sou conhecido dele. Nossa compreensão é limitada.
Mas naquele tempo, ainda que também de forma limitada, você vê aqui a pergunta de Filipe, né? Jesus estava presente pessoalmente com eles. Mas a pessoalidade de Deus não se restringe à pessoa de Jesus Cristo. A pessoalidade de Deus não se restringe à encarnação do Verbo. A pessoalidade é também da essência da natureza de Deus, esse que a gente vai estudar nesse momento. Vamos seguir aqui comigo, então? Então, usando o Berkoff aqui como referência, páginas 63 e 64, a Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, o autor diz o seguinte: o termo pessoa não é aplicado a Deus na Bíblia, se bem que há vocábulos como o hebraico panim e o grego prosopon, que chegam perto de expressar essa ideia. Então é interessante, né, que a Bíblia não faz referência a Deus como pessoa. Alguns termos se aproximam dessa ideia de pessoa, mas você vai perceber que todo o texto bíblico aponta para um Deus pessoal. Todo o texto bíblico aponta para um ser pessoal, que é o nosso Deus. Então, ao mesmo tempo, a Escritura atesta a personalidade de Deus de diversas maneiras. Veja, o vocábulo não é aplicado, mas a Escritura testemunha, atesta a pessoalidade ou a personalidade de Deus de diversas maneiras. A presença de Deus, como descrita pelos escritores do Antigo e do Novo Testamentos, é uma presença claramente pessoal. É interessante, né? Por quê? Porque você vê no Antigo Testamento Deus se revelando, Deus falando. Ora, se Deus fala, é um Deus pessoal. E eu me lembro lá de Hebreus, no capítulo 1, o autor da carta aos Hebreus começa a sua carta dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falando aos nossos pais, aos antigos, de muitas maneiras, através dos profetas, Deus, nesses últimos dias, nos falou através do Filho. Então, Deus fala porque Deus é pessoa. Deus fala porque Deus é pessoal. Deus não é uma força. Deus não é uma força estranha, uma coisa estranha, né? Sei lá, uma nuvem aí que fica circulando no universo. Não. Deus, ao mesmo tempo que é espírito e a ideia de pessoa tem a ver também com essa característica da espiritualidade, por isso que nós estamos estudando esse tema, os dois temas aqui em conjunto. Então, Deus, em toda a Bíblia, se manifesta como pessoa. A presença de Deus é claramente pessoal, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, corporalmente, na pessoa, na sua plenitude, através de Jesus Cristo, e depois também na presença pessoal do Espírito Santo. Quando Jesus sobe para o Pai, a promessa do Espírito Santo é cumprida e ele envia o Espírito Santo para estar presente. É por isso que quando Jesus fala do Espírito Santo como o Paráclitos, ele diz assim: olha, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Eu vou enviar outro Consolador, veja, Espírito e pessoa. Então, a presença do Espírito Santo hoje, na nossa vida, na nossa realidade como cristãos, Paulo, quando escreve, diz assim: olha, não entristeçais o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, né, usando essa... Aí você tem uma questão que é uma antropopatia, né? Entristecer o Espírito Santo, uma antropopatia, revelando, manifestando a pessoalidade de Deus aqui na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Você vai encontrar o apóstolo Pedro, lá em Atos, dizendo para Ananias e Safira que eles mentiram para Deus, que eles mentiram para o Espírito Santo. Então veja, o fato dele atribuir esse ato de Ananias e de Safira, de terem mentido para Deus, manifesta que Deus é pessoa. Então, apesar de não ser usada a expressão pessoa, em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é claramente revelada, manifesta essa sua pessoalidade na sua presença. Do Gênesis ao Apocalipse, é assim que a Bíblia revela Deus como um Deus pessoal. Nosso Deus não é um ser impessoal. Nosso Deus não é uma coisa, uma força impessoal. Nós cremos num Deus pessoal e assim a Bíblia se manifesta acerca desse Deus maravilhoso e pessoal. De capa a capa, Deus é apresentado, capa a capa da Escritura, Deus é apresentado como um Deus pessoal.
E olha o que é importante: com quem os homens têm capacidade e permissão de conversar. Então, falamos sobre esse diálogo, né, que Deus tem com os homens na palavra de Deus, em que podem confiar, que os sustenta nas suas provações e que enche os seus corações de alegria da libertação e vitória. Então, em toda a Bíblia você vê a manifestação desse Deus pessoal, que conversa, que permite, que capacita o homem a conversar com ele, né, que permite que a gente confie nele. Eu não quero confiar numa força impessoal. Eu quero confiar num Deus que é pessoal, num Deus que conversa, que fala comigo através da oração, que fala comigo através da sua palavra, um Deus que eu sei que me escuta a oração. O salmista diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Ou seja, eu não estou falando para a parede, eu não estou falando para o vento, eu estou falando com Deus, e Deus me ouve, e Deus responde à oração, e Ele enche o nosso coração de alegria, e nos dá libertação, e nos dá vitória, e nos visita, e nos sustenta. É essa relação pessoal com esse Deus pessoal que nós temos. Vamos seguir? Então, avança mais aqui no comentário. As representações antropomórficas, que eu já tinha comentado anteriormente, e antropopáticas, que palavras feias, né? Quem primeira vez está se deparando com essas duas expressões, antropomorfismo, já comentei, é uma linguagem figurada que a Bíblia utiliza para atribuir algumas características físicas, né? Na revelação de Deus, não que Deus tenha mão, olhos ou pés, né, ou cabeça ou asas, mas ele mostra, né, que através dessa linguagem figurada, dessas metáforas, características físicas humanas para demonstrar nossa relação com Deus. E outras características também quanto a atributos pessoais, a antropopatia. Então você vai ver em alguns momentos a Bíblia dizendo assim, olha, Deus se arrependeu. Mas Deus pode se arrepender, ele não é imutável? Deus é imutável. Mas coloca-se na palavra, numa linguagem, para que aquele homem daquela época compreenda e que para que hoje nós possamos compreender também. Deus não mudou o seu plano. Deus não se arrependeu no sentido como nós nos arrependemos. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na verdade, quando ele usa essa linguagem, que é uma antropopatia, mostra algumas semelhanças no agir de Deus em relação às nossas características, então é um recurso de linguagem usado pela palavra também. Antropomorfismo e antropopatia, ok? Seguindo, então essas representações antropomórficas e antropopáticas de Deus na Escritura, embora devam ser interpretadas de modo, veja, que não militem contra a pura espiritualidade e santidade de Deus, só podem justificar-se como pressuposto de que o ser a quem se aplicam é uma pessoa real com atributos pessoais, muito embora sem as limitações humanas. Na verdade, deixa eu contar um segredo aqui. Na verdade, como estamos falando de atributos comunicáveis, essa pessoalidade de Deus é que foi transmitida para nós. Quando Deus cria o homem, quando Deus faz o homem, faz a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, é claro que essas manifestações da linguagem bíblica, né, são para nossa compreensão, mas o que nós somos como seres pessoais reflete aquilo que Deus transmitiu da sua imagem e semelhança ao criar o homem. Então, essa é a ideia que a gente vai desenvolver nessa questão da pessoalidade. Finalmente, né, quanto à pessoalidade, a mais alta revelação de Deus que a Bíblia dá testemunho é uma revelação pessoal. Jesus Cristo revela o Pai de maneira tão perfeita que pôde dizer a Filipe, foi o texto ali que nós usamos no início, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, a Bíblia de capa a capa fala dessa relação, dessa pessoalidade, revela Deus como um Deus pessoal, sua presença é pessoal. E a mais alta revelação, na encarnação de Deus, na encarnação do Verbo de Deus, quando ele diz para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, mostra-nos o Pai.
vocês não estão me vendo? Eu estou há tanto tempo com vocês. Vocês não perceberam? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, essa pessoalidade de Deus é culminada aqui na encarnação em Jesus Cristo. Avança um pouquinho, vamos seguir. A existência pessoal de Deus combina com a ideia de ser absoluto, do ser absoluto, porque a gente sabe que Deus é absoluto, Deus é um ser absoluto. Será que essa sua pessoalidade, essa ideia, essa existência de Deus como ser pessoal, combinaria com o seu caráter de um ser absoluto? Então, o caráter absoluto de Deus se revela em atributos que são incomunicáveis. É verdade. Mas ele também tem na sua natureza atributos comunicáveis que não tiram, né, a sua natureza divina, mas que são relacionados a nós, que são percebidos por nós, que são também atribuídos a nós. Então, no sentido causal, isso é importante, no sentido causal, absoluto não é incoerente com a ideia de personalidade. Isso é importante compreender. Na filosofia, né, o absoluto tem alguns sentidos. E a gente está se atendo aqui ao atributo, ao sentido causal de absoluto. Então, no sentido causal, o absoluto não é incoerente com a ideia de personalidade. O conceito causal de absoluto apresenta-o como fundamento último de todas as coisas. Então, quando a gente fala do absoluto como conceito causal, a gente está falando que Deus é a causa e Deus é a fonte de todas as coisas. Isso não é incompatível com a ideia de um Deus pessoal. Muito pelo contrário. É um Deus que apresenta vontade, autoconsciência, daquela questão da espiritualidade, e que se revela como causa última de todas as coisas, como fundamento último de todas as coisas. Então, seguindo, não depende de nada que lhe seja alheio, mas faz todas as coisas dependerem dele. Então, essa é a característica de Deus aqui como absoluto, e a gente está abordando no aspecto causal. Ademais, ele não é necessário e completamente relacionado. Esse seria o conceito agnóstico, né? O sentido agnóstico do absoluto. Então, para quem adota uma visão agnóstica do absoluto, ele não pode ser um ser pessoal. Mas nós não somos agnósticos, nós somos, aqui de acordo com esse conceito causal, nós cremos no absoluto, mas é um absoluto pessoal. Então, na visão agnóstica, que seria essa ideia de completamente irrelacionado, que não é a nossa visão, veja, ele não é necessária e completamente relacionado. Seria essa a ideia do sentido agnóstico. Mas pode entrar em várias relações com as criaturas finitas, ok? É por isso que no nosso compreender o sentido causal é coerente, pode se relacionar, pode se combinar com a ideia do absoluto com o pessoal. Na verdade, personalidade perfeita só se acha em Deus, e o que vemos no homem é apenas uma cópia finita do original. Eu citei Gênesis capítulo 1, versículo 26, e agora nós lemos o texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, personalidade perfeita, só Deus. O que vemos em nós é uma cópia finita do original. Essa é a relação. A gente não pode partir de nós para tentar entender a personalidade ou a pessoalidade de Deus. Na verdade, nós somos criados por Deus e nós somos uma cópia finita daquele original, que é pessoal. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Argumentos naturais acerca da personalidade de Deus. 3 argumentos aqui, basicamente, né? Eu chamo de naturais porque eles não estão na Bíblia, ok? A Bíblia não trata de argumentos da personalidade, mas 3 argumentos naturais. A personalidade humana, o mundo em geral e a natureza moral e religiosa do homem. Vamos entender. Veja, a personalidade humana requer um Deus pessoal para a sua explicação. Visto que o homem é um produto pessoal, o poder que originou também deve ser pessoal. Então, isso é um argumento natural, ok? Não é um argumento bíblico, é um argumento natural. Segundo, o mundo em geral dá testemunho da personalidade de Deus. Por quê? Em toda a sua estrutura e constituição, falando do mundo, da criação, o mundo revela os mais claros sinais da inteligência, de uma inteligência infinita, de emoções, ou seja, sensibilidade, ok? E mais elevadas e ternas, sensibilidades e emoções, e uma vontade todo-poderosa. Então, veja, vontade, inteligência e sensibilidade, quem tem?
pessoa. Então, a própria criação, o mundo criado, revela esses aspectos na sua estrutura, na sua constituição, de um criador que tem sensibilidade, que faz ali uma flor, que coloca cores, que coloca, características que mostram um ser que tem sensibilidade, um ser inteligente e um ser que tem uma vontade todo-poderosa. Então, essas três características no mundo revelam a pessoalidade de Deus. E terceiro argumento, a natureza moral e religiosa. A natureza moral e religiosa do homem também aponta para a personalidade de Deus. Então, o senso de obrigação de fazer o que é reto implica necessariamente a existência de um legislador supremo. Então, partindo dessa natureza moral, a gente chega à conclusão de que existe um ser pessoal, que é o legislador supremo. E a natureza religiosa, a procura da comunhão pessoal com algum ser superior e todos os elementos da religião requerem um Deus pessoal como seu objeto. Então, a própria natureza moral e religiosa do homem apontam para um ser supremo que é pessoal também. Caminhando para a nossa conclusão, vamos aqui às considerações finais. Se os atributos incomunicáveis salientam o absoluto ser de Deus, é nos atributos comunicáveis que Deus se posiciona como ser moral, consciente, inteligente e livre, ou seja, como ser pessoal no mais elevado sentido da palavra. Então, os atributos comunicáveis evidenciam essa sua pessoalidade. E ainda mais, há uma tripersonalidade em Deus, tema que a gente vai estudar mais à frente. Aguardem os próximos capítulos. Em uma tripersonalidade de Deus, da qual não se acha analogia nenhuma nos seres humanos. Então, a natureza de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa não tem analogia com nada em nós. Mas isso é uma manifestação também da pessoalidade, essa tripersonalidade de Deus. Concluindo, vamos à nossa aplicação. Eu termino esse encontro voltando ao texto lá de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, quando João diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu digo que a hora é essa. Jesus já disse, a hora é essa e já chegou. E o desafio para nós é nos relacionarmos com Deus que é Espírito e é pessoal. E esse conhecimento para a gente, ele engrandece a nossa relação com Deus. A compreensão desses dois atributos nos levam a aprofundar a nossa relação com Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos porque o Senhor é Espírito e nós queremos ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E obrigado também porque o Senhor é pessoal e nós podemos falar contigo e o Senhor nos ouve. E o Senhor se revela a nós como um Deus pessoal. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela fique no nosso coração e que ela produza muito fruto no nosso relacionamento contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra.